Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho deste sábado. Eita, chegamos ao final de mais uma semana. Espero que tenha sido de muitas bênçãos para você e todos os seus, viu? E que essa reflexão que nós fazemos todos os dias tenha ajudado você a se aproximar um pouquinho de Deus, dar passos na direção do Senhor, né? Se você tiver conseguido fazer isso dessa semana toda, um dia, tá ótimo, já são passos, já é o primeiro passo, né? Já diz muito, espiritualmente falando, viu? Ao celebrarmos o dia de hoje, nos colocarmos na presença do Senhor, Ele nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 51. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos." Ele respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabias que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreendendo a palavra que ele lhes dissera, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Jerusalém e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, dia de hoje, sábado, nós celebramos ao Imaculado Coração de Maria. E nós ouvimos no relato de São Lucas a passagem que São José e Nossa Senhora sobem a Jerusalém. Isso era muito comum até os dias de hoje. Existem algumas festas que os judeus celebram, que são principais, e a festa da Páscoa é a maior de todas. Eles fazem uma grande peregrinação a Jerusalém. E não é como uma viagem como a que nós fazemos muitas vezes, né? Você, se for viajar com seu filho, sua filha, vai segurar na mão dele, vai colocar do seu lado, vai sentar do seu lado, vai ficar perto. Naquela época, os homens caminhavam com os homens, as mulheres caminhavam com as mulheres, as crianças com as crianças, e não existiam os perigos de hoje, né? De violência, existiam roubos, existiam sim marginais, mas não era no nível de periculosidade que nós temos hoje. Então era muito tranquilo essas divisões. E por que eu estou dizendo isso? Para você entender o que o Evangelho está dizendo, porque às vezes você pode se questionar, mas como assim eles viajam e perdem uma criança de 12 anos? É por causa dessas divisões. Então eles achavam que o menino Jesus estava lá no grupo das crianças, ou estava no grupo dos homens, né? E por isso não se preocuparam. Mas quando deram falta dele, retornam a Jerusalém e o encontram lá em Jerusalém, no templo. E aqui está a parte interessante do Evangelho. O comportamento de Nossa Senhora e de São José quando encontram Jesus. Imagina você, que é pai, que é mãe, tendo perdido o seu filho em uma viagem longa. E procurado 3 dias procurando. Imagina a aflição que ia tomar conta do seu coração. Ao encontrar o seu filho ou sua filha, qual seria a sua reação?
e ao encontrar, ver que ele está ali sentado, conversando, né, no templo, na igreja, sem preocupação nenhuma, talvez você ficasse com raiva, talvez ficasse nervoso, talvez você batesse no seu filho, desse uma correção, colocasse de castigo. Olha a atitude de Nossa Senhora e de São José. Meu filho, por que fizestes isso? Olha que teu pai e eu estávamos à tua procura, a docilidade de Nossa Senhora, a singeleza, a delicadeza dela de falar, né? Que era a forma dela se relacionar com São José, com Jesus, com aqueles com os quais ela convivia. A paz, a tranquilidade de São José também de lidar com a situação. Em momento algum eles levantam a voz, se impõem no sentido de agressão verbal ou mesmo física contra Jesus, nada disso, né? É uma catequese, um ensinamento, um exemplo que tanto São José quanto Nossa Senhora estão dando para você que é pai e para você que é mãe, de como se comportar em momentos difíceis. Nessa caminhada de retorno a Jerusalém, eles foram rezando, pedindo a Deus que encontrasse o menino Jesus, que ao olhar para a sua maternidade e para a forma como você é pai, que você busque em São José e Nossa Senhora, para que esse exemplo que hoje eles nos trazem te fortaleça cada vez mais, de modo que você seja dentro da sua casa um sinal de Deus para os seus filhos. Você, esposo, pai, seja um sinal de Deus para a sua esposa. Você que é mãe, que é esposa, que você edifique o seu lar, olhando para o exemplo de Nossa Senhora, que você busque nela o exemplo de mãe e de esposa, para fazer isso também no seio da sua família e para que a sua casa seja edificada, que é o que nós rezamos, né? Que a família de Nazaré seja um exemplo para nós e todos nós nos esforcemos. Você que é pai e esposo, você que é mãe e esposa, nós que somos filhos, todos nós nos esforcemos, olhando para a família de Nazaré, nos esforcemos por imitá-los. Se buscarmos um tipo de vida assim, nossa vida será agradável a Deus. Como era agradável a vida de Maria aos olhos de Deus, isso ela ouviu do anjo Gabriel. Como era agradável a vida de São José, era agradável a Deus, que a nossa também seja. Nos esforcemos todos os dias por viver como Jesus, como Maria e como São José. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Seja essa jaculatória uma verdade na nossa vida, realmente coloquemos em prática e de modo especial hoje, pela intercessão da Sagrada Família, seja abençoada a sua casa, o seu matrimônio, sua paternidade, a sua maternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.